vocês para ouvirmos a voz do Senhor nesta manhã e sermos por ela edificados. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Do versículo 19 ao versículo 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, de 19 a 23. Esse trecho, ele é a continuação, indo para o final, não só do discurso apologético de Paulo, ou seja, da defesa de Paulo diante de Agripa II, e de Festo, o governador, naquele momento, o governador romano da Judéia, mas ele é, acima de tudo, uma pregação. Ele está pregando e anunciando Cristo. Paulo pretende aqui evangelizar aqueles que o ouvem. É o que ele está fazendo aqui. Então, ele não está nessa audiência. Lembra que Paulo não está no tribunal, tá? Aqui não é um tribunal. Paulo já havia passado por tribunais. Aqui é uma audiência. Os homens aqui querem ouvir a Paulo. Lembra, Agripa II, a pedido de Festo, promove uma audiência para que Paulo explique as razões pelas quais ele está sendo julgado pelos judeus. E assim, Agripa II, que era o entendedor das coisas dos judeus, poderia ajudar Festo, o governador romano, a escrever a carta para César, encomendando Paulo aos seus cuidados para que Paulo fosse julgado em Roma, como Paulo mesmo apelara. Lembra? Eu apelo para César, eu quero ser julgado em Roma. E aí Festo, o governador, tinha que dar os motivos pelos quais ele enviava Paulo para Roma. E Agripa II poderia ajudar nisso, ouvindo Paulo e trazendo algumas informações importantes sobre aquela demanda, aquela tensão entre Paulo e os judeus. Então é isso que está acontecendo aqui. E Paulo agora se encaminha para o final dessa sua pregação evangelística diante de Festo e Agripa II, e os que lá estavam mais pessoas presentes. E nesse final, Paulo vai falar sobre a obediência dele ao chamado de Cristo. Então veja que ele começou com uma biografia, né? Ele começa dizendo que ele foi criado desde pequeno em Jerusalém e se tornou um fariseu, um zeloso fariseu, que cria assim no Antigo Testamento e por isso dá o testemunho da ressurreição de Jesus Cristo, da ressurreição dos mortos e de ser Cristo a primícia dos mortos, ou seja, o primeiro ressuscitado em glória, porque o Antigo Testamento falava da ressurreição dos mortos, dava testemunho. Então Cristo é o cumprimento também desse aspecto do Antigo Testamento. E depois Paulo, depois de falar sobre a ressurreição dos mortos, o motivo pelo qual ele está sendo acusado pelos judeus, Paulo volta a sua biografia falando de que enquanto ele perseguia a igreja, enquanto ele fazia isso a caminho de Damasco, Cristo o encontrou e então o converteu, e agora ele vai mostrar a Agripa II e aos que ali estavam que ele passa a obedecer a Cristo. Depois de converso, o que o converso faz? O que o convertido faz? Ele tem uma mudança de vida. Então Paulo, que perseguia a Cristo, agora depois de convertido vai passar a obedecer, porque a vida dele mudou. Deus o converteu das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus. Então há uma mudança e que se mostra na obediência que Paulo agora vai relatar acerca da voz e do comando de Cristo, da sua comissão para o apóstolo Paulo. Então veja como Paulo fala isso a Agripa. Olha aí, o rei Agripa, olha só o versículo 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios.
Vamos orar? Ó Deus Santo e bendito, nós agradecemos, ó Pai, pela providência do Senhor, que nos trouxe para junto do Teu povo, a igreja do Senhor aqui reunida, para ouvirmos a Tua voz, darmos glórias ao Senhor, e vermos a majestade, a glória de Jesus Cristo, aquele que padeceu, mas ressurgiu dos mortos, ó Deus, aquele que é a pedra angular, em que nós estamos firmados, aquele em que cremos que ainda que morramos, viveremos nele. Ó Deus, abençoa-nos, ó Pai, fala-nos por meio de Sua palavra, ó Deus, que Cristo resplandeça em nós, que nós sejamos dele e ele nosso, e que a nossa fé esteja fundamentada do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, assim como tirou o pecado, e tem vencido o pecado nas nossas vidas. Assim nós oramos, com o perdão desses pecados, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, Paulo continua falando ao rei Agripa, e é bem pessoal aqui. Paulo no versículo 19 diz: pelo que, ó rei Agripa, veja que Paulo aqui envolve o rei de modo pessoal, para ganhá-lo para o evangelho. Paulo não é impessoal, apesar de falar aquele auditório que ali estava, Paulo sabe que está tratando com indivíduos. Paulo está chamando indivíduos à conversão. Então Paulo diz: ó rei Agripa. Então Paulo se refere a ele, porque Paulo está chamando o rei a Cristo Jesus, ao rei dos reis. Paulo está chamando aquele rei a se render ao rei dos reis. Então o evangelismo é pessoal. Nesse final de semana eu falava num grupo e disse a eles que o método mais eficiente pelo qual Cristo chama os seus a ele é o evangelismo pessoal, é o testemunho pessoal, é o testemunho de um crente a um parente que não é, a um amigo de trabalho que não é, a um vizinho que não é. Até hoje, irmãos, esse é o método mais eficaz, é o testemunho pessoal. E Paulo aqui, ele mesmo nessa audição pública, ele trabalha também de modo pessoal, a confrontar pessoalmente o rei Agripa. Então ele diz: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então Paulo continua aqui, depois de chamar aqui a atenção do rei Agripa nesse sentido, querendo conquistá-lo pelo poder de Cristo para Cristo, ele diz: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então Paulo, mais uma vez, Karina, Leandro querido, Karim, Isabela Pires, Gabriel Munique, ele mais uma vez, ele mostra a Agripa que o que ele recebeu do céu foi a visão celestial, ou seja, que Cristo é o Deus encarnado, que Ele é o próprio Deus, é aquele que desceu do céu e para lá retornou após a ressurreição. Então o encontro de Paulo, o encontro de Jesus com Paulo, é o encontro de Deus com o homem. Então ele diz: depois de receber a visão do céu, daquele que desceu do céu e que para lá voltou, que é Cristo, eu não fui desobediente. Então Paulo estava desobediente até então. Antes de encontrar-se com Cristo, ele era um desobediente. Ele estava contra Cristo. Como ele mesmo, nessa pregação que ele faz ao rei e aos que ali estavam, ele mesmo diz: me parecia correto fazer muitas coisas contra Jesus Cristo. Então ele era um desobediente, ele era um rebelde ao senhorio de Jesus. Mas agora ele não é mais. Depois do encontro pessoal com Jesus Cristo, ele agora não foi mais desobediente, ele se tornou obediente. Veja o versículo 20, vai mostrar como ele se tornou obediente. Qual é a prova que Paulo começou a obedecer? Olha o versículo 20: mas anunciei primeiramente ao de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Está vendo a prova da conversão de Paulo? De que ele foi obediente. Ele, olha, depois de receber a visão celestial, não fui desobediente. Vamos provar. Depois disso eu anunciei como Deus havia em Cristo separado Paulo e comissionado Paulo para isso. Você será a minha testemunha aos gentios. Aí Paulo diz: eu não fui desobediente, eu comecei a cumprir com aquilo para o qual fui separado. Eu comecei primeiramente aos de Damasco, porque lembra que Paulo, ele se converte a caminho de Damasco.
E lá em Damasco ele recebe a visita do profeta, lembram-se? E ali ele, que ainda estava cego, ele passa a ver, e ali mesmo ele começa a anunciar. Ou seja, imediatamente algo mudou na vida de Paulo, depois do encontro de Cristo, com Cristo. Aí Paulo retorna para Jerusalém, e lá em Jerusalém anuncia também. E aí, passando pela Judéia, ele vai aos gentios. É interessante que aqui no texto diz que Paulo diz assim: primeiramente aos de Damasco anunciei, depois de Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios. Mas Paulo, lá em Gálatas, ele diz que as igrejas da Judéia não o conheciam. Lá em Gálatas, na carta aos Gálatas, Paulo diz assim: eu não sou conhecido das igrejas da Judéia. Mas aqui diz que Paulo diz aqui que anunciou por toda a região da Judéia aos gentios. Aí parece que é uma contradição. Porque se Paulo anunciou o evangelho à Judéia, então as igrejas da Judéia também não conheceram. Eles não dizem em Gálatas que eles não conheciam Paulo. O que está acontecendo aqui? É que o texto grego, quando fala toda a região da Judéia, pode ser traduzido como através de toda a região da Judéia. Então nós podemos muito bem ler aqui, o que aí sim se harmoniza com o relato das viagens de Paulo, é que Paulo foi aos gentios através da Judéia. Ou seja, ele passando pela Judéia, ele foi aos gentios. E aí sim, traduzido dessa forma, que é uma possibilidade de tradução no grego, aí o texto faz todo sentido. Então Paulo foi a Damasco, e ali foi convertido, né? E aí então em Jerusalém ele volta, e quando Deus o ordena ir aos gentios, ele passa pela Judéia ao caminho, ou para o caminho das terras gentílicas. E aí vai passar pela Ásia Menor, vai passar pela Macedônia, como nós vimos nas viagens, vai chegar na Acaia de Corinto, vai passar por todo o território gentílico, pregando o Evangelho. E o que ele anunciava lá? O Evangelho, claro, mas o Evangelho que se resume nas palavras de Paulo aqui como? Olha só o versículo 20 no final. O Evangelho que eu preguei, que eu anunciei nesses locais gentílicos e até mesmo em Jerusalém, era o Evangelho que dizia que se arrependessem e se convertessem a Deus. E a prova disso? Qual era a prova que se converteram, que se arrependeram? Que praticassem obras dignas de arrependimento. Irmãos, arrependimento e conversão verdadeiros são acompanhados de obras. As obras não levam à conversão, mas a conversão verdadeira leva às obras. As obras não levam à salvação. Nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo, pela obra dele, não por nossas obras. Nós não temos obras, mas depois de sermos salvos por eles, nós somos transformados de tal maneira que as boas obras começam a ser achadas em nós. Então as boas obras são aquilo que nos mostra que nós realmente fomos salvos. Como é que eu sei que eu fui salvo? Eu sei que eu não fui salvo pelas obras, isso eu sei. Eu sei que eu fui salvo pela graça de Cristo. Mas as obras confirmam, as obras da minha vida agora, as boas obras, confirmam que essa salvação em Cristo pela graça aconteceu. Porque o poder dele tem me revestido. E agora eu tenho operado boas obras. Então a conversão, o arrependimento é a conversão. O lamento pelo arrependimento é o lamento pelo pecado. E a conversão é a volta a Deus. Então, quando nós ouvimos o Evangelho, a primeira coisa que acontece é o arrependimento. Ou seja, a lei nos mostra que nós estamos contra Deus, que nós fazemos o que Deus não se agrada que façamos. E então o Espírito Santo nos leva ao arrependimento. Ou seja, nós passamos a ficar contritos, lamentando, chorando os nossos pecados. Nós não queremos fazer aquilo mais. Nós não queremos ir contra o nosso Criador e Salvador e Rei. E então nós agora voltamos para Ele, que é a conversão. Depois disso, a partir da conversão, as boas obras começam a serem produzidas em nossa vida. Por isso as boas obras são a prova de que houve anteriormente, pela graça de Deus, um arrependimento e uma conversão. Tanto que a pregação de João Batista, aquele profeta que precedeu a Cristo, dizia o seguinte, lá em Mateus encontramos: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, arrependimento, olha, que é a mesma pregação de Paulo, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E João Batista dizia mais:
produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Veja que a pregação de Paulo é a mesma de João Batista. João Batista pregava arrependimento e frutos dignos dele. Paulo diz para que se arrependam, convertam-se a Deus e produzam frutos dignos de arrependimento. A mesma pregação. Por que a mesma pregação? Porque o evangelho é esse. Ele traz, a graça dele é que ele traz arrependimento e conversão e também boas obras, frutos dignos de arrependimento. Daí, meus irmãos, nós passamos por uma aplicação aqui, já desses dois primeiros versículos que lemos. Nosso Senhor Jesus disse o seguinte, olha o que ele diz. Ele faz uma pergunta para nós aqui, como fez para o auditório dele da época, mas como ele está presente aqui hoje, espiritualmente, e fala-nos por sua palavra, ele faz uma pergunta hoje para nós. Então a pergunta é: colhem-se porventura uvas dos espinheiros? Você vai no meio do espinheiro procurar uva? Ou figos dos abrolhos? Os abrolhos é uma planta também espinhosa. Você vai procurar figo em figueira e uva na videira. Você não vai procurar o meio do espinheiro. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Sabe a importância dos bons frutos, das boas obras? Porque elas identificam a natureza de quem as realiza. Então, se Deus mudou a minha natureza de uma árvore má para uma boa árvore, foi o que Deus fez em mim, de um pecador para um arrependido, convertido, então os frutos acompanharão essa natureza agora que eu possuo. Quando Paulo diz, eu sou nova criatura, as coisas velhas, as más obras ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Então é natural que a conversão seja acompanhada das boas obras, porque a boa árvore, transformada pelo poder de Deus, outrora a má árvore, agora produz fruto bom. E é o que nós devemos e podemos esperar. Podemos, melhor, e devemos esperar. Portanto, essa ideia de, não precisa de boas obras, o importante é que eu crie. Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. E a mesma coisa que Jesus disse, que Paulo pregou, que João Batista anunciou, a mesma coisa que Tiago está dizendo. A fé sem obras é morta, porque a fé verdadeira leva às obras. Não são poucos que se dizem arrependidos, mas ao mesmo tempo nunca deixam suas más obras. O que afirmam é uma mentira. Eles não se arrependeram, porque eles continuam praticando as más obras. Se eu e você nos arrependermos diante de Deus, então nós vamos passar a praticar boas obras, porque o poder de Deus fará isso em nós. As boas obras são uma graça também, obviamente uma graça de Deus. Então quando eu estou operando uma boa obra, é porque Deus me agraciou, Ele me alcançou, Ele que torna isso possível. Se eu tratava mal a minha esposa, eu vou começar a amá-la. Se eu tratava mal o meu marido e não me submeti, não tinha respeito a ele, agora eu vou passar a me submeter em respeito ao meu marido. Se eu, como filho, era um rebelde aos meus pais, à minha mãe, agora eu serei obediente. Se eu falar mal das pessoas, eu passarei agora a não mais isso fazer, não caluniá-las mais, mas passar a considerar aquilo que Deus tem feito na vida deles. As coisas vão mudar. Eu começarei a produzir pelo poder de Deus os frutos dignos de um arrependimento, ou seja, os frutos que comprovam que eu de fato, pela graça de Deus, me arrependi e me converti ao Senhor. Vamos ao versículo 21, Paulo continua: por causa disto, ou seja, da minha pregação, para que se arrependessem e se convertessem a Deus, deixando as obras más e praticando boas obras, dignas de arrependimento, por causa disto, desse anunciar, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, tentaram matar-me. Meus irmãos, Paulo aqui, ele mostra que sofreu por amor ao Evangelho de Cristo, que foi perseguido por anunciar
as boas novas, a necessidade de arrependimento, de conversão, a necessidade de boas obras como um fruto digno de arrependimento. E aqui, meus irmãos, nós aprendemos outra coisa também, poderosa aqui para nós, na nossa vida, como igreja, e para a sua vida como crente, indivíduo. Paulo afirma aqui que a oposição que recebeu foi por conta da sua pregação, do seu testemunho. Ele estava sendo perseguido por anunciar o arrependimento e a fé no Salvador Jesus Cristo. Estava se cumprindo em Paulo o que o Senhor Jesus disse que se cumpriria a todo aquele que é um cidadão do reino, um bem-aventurado cidadão do reino. Jesus diz assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Não é isso que está acontecendo com Paulo? Ele está sendo perseguido por causa de Cristo. As pessoas estão injuriando e mentindo acerca de Paulo, inventando coisas acerca dele. A acusação dos judeus era toda inventada, que Paulo estava contra a lei de Moisés, que ele tinha profanado o templo. Era tudo mentira. E Jesus diz: vocês são bem-aventurados quando isso acontecer, quando eles mentirem contra vocês, por causa do meu nome. Vocês são felizes. Se considerem felizes, os mais felizes entre os homens, quando o mundo vos perseguir injustamente por causa de mim. Daí, meus irmãos, nós aprendemos que nada está fora do lugar quando nós sofremos por Cristo. E sofrer por Cristo aqui tem ligação direta com sofrer perseguição e oposição por conta da mensagem que nós proclamamos. E qual é a mensagem que proclamamos? Como vimos, é uma mensagem de arrependimento, que de outra forma significa que os homens estão no estado de trevas, sob o poder de Satanás, e que precisam se arrepender de suas obras e crerem em Jesus Cristo para terem a santificação e a herança com os santos da luz. E essa mensagem não é fácil. Você dizer a alguém que ele tem que se arrepender, que o que ele tem feito é algo errado, que ele está no desagrado de Deus. Essas coisas o homem natural não as suporta. Então é natural que se apareça ou se levante, quando você anuncia essas coisas, perseguição, porque as pessoas não gostam, irmãos, de serem chamadas a atenção. Elas não gostam. Nós que somos crentes temos problema quando alguém, mesmo que de maneira justa, nos chama a atenção. O velho homem já resiste ali dentro, vai inventar um mas, um porém. O homem natural, imagine, no seu orgulho. Tanto que o nosso Senhor Jesus Cristo, assim como Paulo diz assim: por essas coisas eu estou sendo perseguido, e eles quiseram me matar por essa pregação. E com Jesus Cristo foi diferente. Lá em João 8,44, Jesus diz que, lá em João 8,44, eles chamam os judeus de filhos do diabo. Para o pessoal que crê que a igreja tem que ter uma linguagem, como que fala? Favorável a todos os homens, que não pode ser desagradar ninguém. Imagine Jesus chegando numa igreja e falando assim: vocês são filhos do diabo. É porque isso que aconteceu aqui. Jesus chega numa igreja e diz assim: vocês são filhos do diabo. Porque ele diz: vocês são judeus, os religiosos, aqueles que frequentavam a sinagoga, aqueles que observavam a lei, ou pelo menos proclamavam-se como observadores da lei, cheios de ritos. Ele disse isso a eles: vocês são filhos do diabo. Aí sabe qual foi o resultado dessa palavra? O evangelista João nos diz o que aconteceu depois. Diz assim: então pegaram em pedras para atirarem nele. É o que está acontecendo com Paulo. Eu anunciei que eles deveriam se arrepender. O que eles fizeram? Eles querem me matar. Então, irmãos, deixa eu lhes falar aqui pela graça de Deus, e para que nós sejamos abençoados. A mensagem que nós carregamos, eu e você, é a mensagem que sem arrependimento não há salvação. Sem o retorno das obras más para Deus, não há. É como entrar no reino. E isso vai ofender muita gente. Mas não se sintam, irmãos, preocupados com isso, em termos de que algo está acontecendo como não deveria. Porque vocês são bem-aventurados quando em amor vocês exortarem os homens, e mesmo assim vocês terem dele no ódio.
Vocês são felizes. Dá para entender isso, irmãos? Não está fazendo nada de errado com vocês. Cristo diz: vocês são bem-aventurados, porque vocês estão sendo perseguidos por chamarem os homens à fé, à salvação, ao arrependimento, como vocês também foram chamados. Nós também ouvimos a mesma mensagem dura. Nós temos ouvido aqui o Evangelho que nos fere e ao mesmo tempo nos cura. E Ele tem nos feito bem, já preferi. A mesma mensagem dura nos é proclamada, que nós somos pecadores, que sem a graça de Deus não somos nada. Mas essa mensagem dura nos curou. Por meio da espada que nos fere, Deus também nos cura, que a sua palavra é a espada. Então nós devemos pregar as mesmas coisas que ouvimos, porque essas coisas são poderosas para salvar. Como nos salvar? Como nos salvar? São poderosas para salvar, mas também haverá oposição. Mas não pensem que algo estranho está acontecendo. Pelo contrário, vocês são felizes se os homens se opuserem a vocês por conta da mensagem fiel que vocês têm levado. Então não tenha medo de confrontar um parente que está errado. Faça isso, porque o Evangelho é a salvação. A única maneira dele ser salvo é que se arrependa e crê em Jesus Cristo. Ele precisa ouvir a palavra dura, a palavra que mostra o pecado. Ele precisa ouvir, porque sem isso não há salvação. Há engano. Se eu disser a ele que está tudo bem, eu estou conduzindo a alma dele para o inferno. Eu preciso ser verdadeiro em amor, mas eu preciso ser. Mas não tenha medo, não tenha medo, porque se ainda te perseguirem, ainda que mesmo a sua casa esteja agora contra você, não se preocupe. Porque Cristo diz: eu vim trazer divisão entre o pai e o filho, entre a filha e a mãe, entre o irmão e a irmã. Eu vim trazer divisão. E se isso acontece conosco por causa do Evangelho de Cristo, nós somos os mais felizes dos homens. Então não tenha receio de pregar. Não tenha receio de exortar, irmãos. Deus é com vocês. Deus é conosco. Deus está ao nosso lado. O que nos poderá fazer o homem? Não tenha medo. É necessário que a boca se abra. É necessário que o testemunho seja dito. Olha só a ideia de que na coragem que nós falamos, a coragem pela qual nós falamos é baseada na certeza que temos que Deus é conosco. Olha o versículo 22. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje. Eles tentaram me matar, me perseguindo e se opondo a mim, mas o que aconteceu? Pelo socorro de Deus, eu estou aqui diante de vocês até hoje. Deus tem me guardado. E aqui eu vou para uma outra aplicação. Eis aqui um grande incentivo para Paulo e para nós, em proclamar a mensagem do Senhor aos pecadores, mesmo que ela seja a princípio, num primeiro momento, dura, mas que traz vida. Às vezes o remédio é amargo, às vezes o remédio arde, dói, mas é bom, cura, sara. E esse incentivo, esse fundamento que nos anima a pregar, mesmo esperando oposição em alguns casos, é o seguinte: que embora isso tudo que pregamos, segundo a palavra de Cristo, o Evangelho da graça, que mostra que a necessidade de arrependimento possa suscitar a ira dos homens contra nós, Deus é poderoso e presente para nos guardar de todo o mal e nos levar a salvos para o seu reino. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, quando escreve a Timóteo, ele diz: o Senhor me guardou da boca do leão, o Senhor me guardará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino. A Ele toda a glória, hoje e para sempre. Amém. O Senhor me livrou da boca do leão. O Senhor me livrou de perigos físicos. O Senhor me livrará de toda... Interessante, olha só. Paulo usa o verbo no passado. O Senhor me livrou da boca do leão. Até agora Ele me livrou. Mas Ele usa o verbo no futuro. E me livrará de toda a obra maligna. Por quê? A boca do leão representa perigos externos, acidentes, que nós estamos expostos a ele. Então Paulo diz assim: até hoje o Senhor me livrou da boca do leão. Não quer dizer que ele tem a obrigação de me livrar futuramente, até porque Paulo, ele morre como Marte, ele é executado. Então a boca do leão, pela providência divina e pelo plano divino, alcançou Paulo. Mas Paulo tinha uma certeza: mesmo que a boca do leão alcançasse, o Senhor me livrará de toda obra maligna. Ou seja, Satanás nunca mais colocará as mãos em mim e me levará a salvo, diz Paulo. Deus me levará a salvo, o Senhor Jesus, para o seu reino. Então, pode ser que acidentes me aconteçam, pode ser que eu fique enfermo,
Pode acontecer muitas coisas comigo, ao meu corpo, mas eu sei de uma coisa: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino. E é isso que aconteceu com Paulo. E é isso que dava Hugo querido, Anésio, Cristiane, Marlon, Irineia, Caio, a Núzia querida, Graça, a Denise, Bacharel Mateus. É isso que levava Paulo, é isso que nos levava a pregar de maneira corajosa e ousada, sabendo que nada nos acontecerá senão o propósito de Deus para nós, e que no final de tudo nós seremos levados a salvos para o reino de Cristo. Daí nós voltamos a dizer, como a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Ele está a nosso favor, quem nos poderá fazer o homem? O nosso dever diante de Deus é de chamar os homens ao arrependimento. E isso deve se fundamentar também na certeza de que o Senhor não desamparará a cada um de nós que procuramos fazer a sua vontade pela sua graça. Pelo contrário, por fim nos honrará, ainda que haja oposição. Então, se você deve corrigir o seu filho, às vezes você fica com medo de corrigir o seu filho, para o seu filho não parar de gostar de você, não é? Não é isso? Você fica com medo de ser duro dele, com ele demais, à luz da Bíblia, porque você tem medo dele ficar contra você. Você não devia ter esse medo. Sabe por quê? Porque o Senhor será o meu socorro. O Senhor vai me ajudar. O coração do meu filho pertence ao Senhor, e o Senhor vai me honrar. Mesmo que meu filho fique triste agora, que eu estou exortando ele na coisa errada que ele fez, à luz da Bíblia, mesmo que ele fique meio... O Senhor amolecerá o coração dele. O Senhor tem poder para isso. Eu tenho que ser fiel ao Senhor. O Senhor estará comigo. O Senhor me guardará. O Senhor guardará a minha vida. Eu vou anunciar a sua mensagem aos homens. E ainda que haja oposição, o Senhor está comigo. Nada me acontecerá, senão aquilo que é da boa vontade de Deus para mim. E Ele me levará a salvo para o reino. Essa é a confiança de Paulo. Essa deve ser a nossa confiança. Vamos para a parte final? Olha só, versículo de número 22. Mas alcançando o socorro de Deus, permanece até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, ou seja, até a homens simples como a reis, como é no caso aqui, né? Diante do rei Agripa II. Tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, nada que tenha a ver com a minha vida, nada disso, senão o que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Isto é, o que eles disseram? Moisés e os profetas, ou aqui os profetas e Moisés. Isto é, eles disseram que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Então Paulo termina dizendo assim: eu nada disse, eu nada testemunhei além disso, que os profetas e Moisés anunciaram que o Cristo haveria de padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Irmãos, Paulo aqui, ele está mostrando para Agripa II, que conhecia as coisas dos judeus, para Festo, para Berenice que ali estava, e para os que ali o ouviam, que ele era fiel ao Antigo Testamento e à lei de Moisés. Tanto que ele diz aqui: eu nada anunciei, eu de nada dei testemunho, senão o que os profetas e Moisés disseram. E perceba que Paulo inverte a ordem, porque qual que é a ordem natural aqui? Qual que é a ordem natural? Moisés e os profetas, não é assim que está na Bíblia? A lei e os profetas. Você abre na Bíblia, no Antigo Testamento, qual que é primeiro? Moisés, e depois os profetas, ok? Mas Paulo inverte. Paulo diz: os profetas e Moisés. Por quê? Porque Paulo estava sendo acusado pelos judeus, outrora, estava sendo acusado de quebrar a lei de Moisés, de ir contra a lei. Por isso Paulo dá ênfase final a Moisés, e diz: olha, eu nada tenho anunciado, senão o que disse os profetas, ou o que disseram os profetas e Moisés, que o Cristo haveria de padecer e ser o primeiro da ressurreição dos mortos. Moisés pregou o padecimento de Cristo, embora ainda de forma de um embrião do Evangelho, ainda uma semente do Evangelho, mas ele disse, foi Moisés que escreveu no Pentateuco, os 5 primeiros livros, quando ele escreveu lá que Deus disse a Eva que a semente dela seria
que a serpente feriria o calcanhar da semente ou descendente da mulher, está falando do padecimento de Cristo, em outras palavras. Ainda que de forma embrionária, falando do padecimento de Cristo. A serpente irá ferir o calcanhar dele, vai padecer. Na obra dele de salvação, de resgatar você dos seus pecados, ele vai padecer, ele vai sofrer quando ele faz isso. Então Moisés falou do padecimento de Cristo. E assim, de forma muito mais clara, falou Isaías: o servo sofredor, ele entregará a sua vida, ele derramará a sua vida em favor de muitos. A ideia do padecer de Cristo. Mas também falou da ressurreição. O Antigo Testamento fala da ressurreição de Cristo. Então, por isso, Paulo não estava errado em pregar a ressurreição, porque ele estava falando nada mais, nada menos do que os profetas e Moisés. Sério, anunciaram. E aí, por fim, Paulo diz: eles anunciaram que Cristo havia de padecer, versículo 23. E sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Quando Paulo fala ao povo aqui, é os judeus. E aí, a contraparte é gentios, né? Compõe a igreja judeus e gentios. Mas quando Paulo fala gentios, ele mostra também aqui, revela que o problema dos judeus, da pregação de Paulo, não era só exaltar a Cristo, aqueles judeus. Lembra que os judeus tinham condenado a Jesus? Lembra disso, irmãos? O fato de falar que Cristo é o Filho de Deus e que morto ressurgiu, é condenar os judeus, é dizer que os judeus são assassinos do Filho de Deus, porque foram eles que mataram Jesus. Então isso mexe com orgulho. Indiretamente está mexendo com orgulho. Mas está falando que o homem que nós condenamos culpado é inocente, então nós somos culpados. Nós não somos culpados. E aí o orgulho já mexe com a questão da culpa de alguém que não quer assumir. E quando fala gentios aqui, mexe com o povo que era desprezado dos judeus, um povo que era separado das bênçãos de Deus. Então veja, toda aquela perseguição que Paulo passava era por orgulho humano, de não reconhecer pecado, de não reconhecer culpa. E aí eu passo para a última aplicação encerrando. Paulo afirmou que o evangelho é escândalo para os judeus, lembra? O evangelho, a cruz é escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Embora o Antigo Testamento anunciasse o sofrimento do Messias, para que assim posteriormente ele entrasse em sua glória por meio da ressurreição, os judeus certamente tinham dificuldade em aceitar que seu Messias deveria padecer. O raciocínio é claro dos judeus: se o Messias é o rei, o filho de Davi, o maior entre nós, e se ele terá que sofrer, nós, seus súditos, não teremos que também sofrer? E nós não queremos sofrer. Então nós não aceitamos o Messias sofredor. Nós não podemos aceitar o Messias sofredor. É por isso que o evangelho, entre aspas, o triunfalista, alcança tantos no nosso país, por exemplo. A ideia de converta-se a Cristo e você jamais sofrerá. Converta-se a Cristo e você nunca mais ficará doente. Converta-se a Cristo e você vai se tornar uma pessoa rica. É o evangelho triunfalista, do triunfo, olha, vai tudo acontecer. A gente vai falar disso à noite também, se Deus permitir, lá em 2 Samuel. É a ideia do evangelho que não traz problema, que vai te levar para a glória aqui já, não é lá no fim só não. É aqui, já vai começar a mudar, você não vai ter sofrimento nem nada. Os judeus não queriam o Messias sofredor. Tanto que vocês se lembram que Pedro, o apóstolo Pedro, quando Jesus está preparando-se para a última ceia ali, para entregar-se pelos seus, e ele vai lavar os pés dos seus discípulos, lá em João, diz lá o texto, quem está lavando os pés dos discípulos, inclusive de Judas Iscariotes, que está lá, ele está lavando os pés dos discípulos, e quando ele chega a Pedro para lavar os pés, Pedro diz: não, o Senhor de maneira nenhuma lavará os meus pés. Aí vocês se lembram de Jesus dizer: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro diz: então lava primeiro, né? Porque Pedro era 880, né? Não lava nada, lava tudo. E tem gente que é assim, né? Ela sai do extremo, se ajuda a ficar com o extremo, você bota para cá no meio. Então, Pedro era assim. Aí Jesus diz: ó, que foi lavado uma vez, não precisa ser lavado todo, senão os pés. A ideia de, se você foi convertido, você precisa de uma nova conversão. Você só pedir perdão pelos pecados de hoje. Continua no caminho. Mas você vê que Pedro não quis que Jesus lavasse o pé dele. Você acha que Pedro estava preocupado com Jesus? Não. Pedro está preocupado com ele. Porque ele observou o seguinte: se ele é um tanto que Jesus depois vai ensinar sobre o ato dele, diz assim: se eu sou o Senhor e vos fiz isso,
deveis fazer vocês uns aos outros o que eu fiz. Vocês devem servir uns aos outros, porque eu, Senhor, servi a vocês. Então, o que Pedro está pensando? Se ele é o Senhor e fez isso, eu vou ter que também me humilhar. Da próxima vez eu que vou ter que cingir a toalha e fazer o meu de escravo aqui. E eu não quero. Então, Senhor, não faz isso não, porque senão eu vou ter que fazer. Aí o Senhor diz: se você não estiver pronto a se humilhar, você não tem parte comigo. Se você não aceitar a humilhação que a vida cristã traz nesse mundo, você não tem parte comigo. Você tem que aceitar a humilhação. Você tem que aceitar ser perseguido. Você tem que entender que isso é natural no mundo que jaz no maligno. Se você for uma pessoa muito orgulhosa, você não tem parte comigo. Você não tem nenhuma parte comigo. E é isso que o padecer de Cristo falava aos judeus. Os judeus não queriam Cristo como Messias, porque o Messias também sofreu. E eles não querem essa parte. Essa parte de sofrer não quer. Olha o que Jesus diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Tendo em vista isso, irmãos, não só compartilharemos da glória de Cristo, mas hoje devemos compartilhar do seu sofrimento. O apóstolo Paulo aos Romanos disse assim: se com Cristo sofremos, também com Ele seremos glorificados. Nosso problema, irmãos, é que assim como os judeus, nós também temos dificuldade em aceitar a primeira condição, ou seja, sofrer por Cristo. O Evangelho nos chama a sofrer. O Evangelho nos chama, a primeira coisa é negarmos a nós mesmos. Eu creio que é a coisa mais difícil. É negar os nossos desejos que não estão de acordo com a vontade de Deus. É querer que Deus faça os nossos planos e não os dele. É ter dificuldade em nos alegrarmos com o que Ele tem feito através da nossa vida. E às vezes murmuramos porque Ele não tem feito o que nós queríamos. Isso também tudo envolve a se humilhar debaixo da cruz, a tomá-lo de fato, sabendo que quando somos fracos, então é que o poder de Cristo se faz forte em nós. Não há demérito nenhum em nos vermos fracos e sofremos por amor de Cristo, porque Paulo disse: quando sou fraco, então é que sou forte. Quando eu abro mão dos meus desejos, do meu orgulho, para me submeter à vontade de Deus humildemente, então é que sou forte. Porque poucos homens, a maioria deles, melhor, não faz isso, porque não nasceram de Ele. Mas se você tem feito, se você tem sofrido por Cristo, você tem sido humilhado por amá-lo, e você tem deixado se humilhar para fazer a vontade dele, então você nasceu de novo. Você tem sido forte nesse sentido. Você tem sido maduro. Você tem sido feito mais e mais à imagem de Jesus Cristo. Que Deus o abençoe. Amém.